Fala galera, professor Rodrigo na área, isso aí, esse é o Resolvendo a Química, aquele canal onde você aprende química de verdade. E essa semana, como eu prometi para vocês, vou fazer um pouquinho diferente a nossa revisão para a Federal do Paraná. Deixa eu explicar. Nos últimos anos, o que eu fazia? Eu escolhia 9 tópicos, colocava os 9 tópicos lá, 9 temas lá nas minhas redes sociais, e aí eu deixava a galera estudar por conta. O que eu fiz esse ano de diferente? Eu escolhi meus 9 tópicos e essa semana a gente vai, e hoje nesse vídeo a gente vai fazer o quê? A gente vai revisar alguns conceitos desses 9 tópicos, 9 assuntos, fazendo alguns exercícios, lembrando algumas coisas que talvez não sejam lembradas aí, e nessa reta final para você chegar lá na prova e destruir, beleza? Então se liga nessa revisão, dá o curtir, compartilha com a galera depois, manda para aquele seu amigo que quer estudar também de última hora, que você sabe, fala, cara, olha, dá uma olhada aqui nesse cara, vê o que ele tá falando aí, beleza? E ó, bora pra frente e pra cima sempre, galera. Então bora lá! Ó, tô aparecendo no cantinho aqui agora, oi! E aqui do lado, ó, você tá vendo já o primeiro assunto que a gente vai conversar, que é separação de misturas. Beleza? Quando a gente falar de separação de misturas, um assunto muito importante aí que é interessante a gente dar uma olhada é uma estação de tratamento de água. Mas aqui só pra gente relembrar alguns conceitos, eu vou apontando aqui pra vocês, vocês podem ir dando uma olhada aí, eu vou continuar aqui no canto, beleza? Então olha só, quando a gente fala de separação de misturas aqui, galera, primeiro as misturas heterogêneas, aquelas misturas onde eu posso ver os dois constituintes ou mais, tá? A olho nu. E eu posso separar, por exemplo, se eu tiver um sólido com um líquido, como é que eu posso fazer? Por filtração, eu posso decantar ou centrifugar. Filtração é aquele esquema que a gente usa para fazer lá o café, bota o pó de café e a água no filtro, a água escorre, o café escorre no caso, e o pó fica retido. Isso é uma filtração. Essa filtração é muito importante você lembrar que quando você faz um suco de abacaxi e você tá separando o bagaço, né? O que você vai fazer? Você vai usar peneira. Isso não é uma peneiração, isso é uma filtração. Beleza. A decantação é largar de canto ali, deixa de canto, e pela ação da gravidade, o mais denso vai para o fundo, tá? E aí você decanta, o sólido geralmente decanta. E a centrifugação é um processo onde a gente vai acelerar essa decantação usando aí uma centrífuga. Uma dica interessante é que a decantação é que é usada na estação de tratamento de água, beleza? Boa. Depois, sólido com gasoso também é filtração e você vai ver muito o exemplo do aspirador de pó. Tá? O aspirador de pó é um exemplo muito usado aí. Líquido mais líquido, uma decantação. A Federal usa óleo e água, decantação apenas. Tá? Não vai falar decantação com funil de separação, ele pode usar só decantação. Então fique atento nessa palavrinha. Decantação pode servir para dois líquidos heterogêneos ou para sólido e líquido heterogêneo. E sólido, sólido, a Federal já cobrou várias vezes, é peneiração, ventilação e flotação. Toma cuidado, tá? A flotação é uma questão muito clássica da Federal, onde ele quer separar dois polímeros, tá? E para isso preciso de um líquido que fique aí com a densidade intermediária. Esse líquido com densidade intermediária vai fazer o quê? Os sólidos, né? Vai fazer com que o sólido mais denso afunde e o menos denso flutue. Isso é uma flotação. Então fique atento, por favor. Esse cara aqui, ó, é algo interessante para você destacar aí. Ótimo. Separação magnética. Quando a gente fala de separação magnética, a gente vai usar aí alguns metais que têm uma atração por ímã, ferro, níquel, cobalto, tá? Qualquer um desses caras tem atração, são ferromagnéticos e são atraídos pelo ímã. Toma cuidado, quase escrevi em cima de mim ali. Dissolução fracionada, muito interessante também. A gente adiciona um líquido que dissolve um dos sólidos e não dissolve o outro, beleza? Boa.
Agora, um assunto importante de separação de misturas é a separação de misturas homogêneas. Muita atenção agora, ó. Quando a gente está falando de separação de misturas homogêneas, a gente vai usar primeiro sólido com líquido, nós vamos usar a destilação simples. A destilação simples, vou desenhar, acompanha aqui, ó. Você vai ter uma fonte de calor, você vai ter o nosso balão, ligado a um condensador e aqui fora um becker. O que que acontece? Você faz um aquecimento, o líquido aqui que está junto com o sólido começa a passar para o estado gasoso, sobe e entra no condensador. Então o que que a gente já pode destacar aqui, ó? Você tem a passagem do líquido para o gasoso. Esse gás, esse vapor, né, na forma gasosa aí, vai ser levado ao condensador e lá no condensador ele volta a ser líquido e pinga fora ali no becker, beleza? Ali dentro daquele becker do lado de fora. Quem sai aqui, galera, é sempre aquele cara que tem a menor temperatura de ebulição. E quem fica aqui dentro do frasco é quem tem a maior temperatura de ebulição. Beleza? Toma um cuidado, por favor, com esse tipo de questão. Show! Destilação simples, usado para separar principalmente sólidos de líquidos ou quando a diferença de temperatura de ebulição é muito grande. Fique atento nisso, por favor. Legal. Agora, vou apagar aqui rapidão. A próxima é a destilação fracionada. Toma um cuidado aí com destilação fracionada. Quando a gente fala dessa destilação, é a mesma ideia, só que agora eu vou ter uma coluna de fração. Então eu vou ter o mesmo desenho, só que no caminho vou usar aqui, ó, uma coluna que é toda cheia de pratos antes de entrar no condensador. Por que que isso vai acontecer? Porque agora, como eu tenho líquidos que têm a temperatura de ebulição muito próxima um do outro, eles vão entrar em ebulição ao mesmo tempo. Um vai ebulir enquanto o outro vai estar ainda evaporando, tá? E aí os dois vão passar para o estado gasoso. Quando eles colidirem nesses pratos aqui, ó, conforme vai subindo, eu vou me distanciando da chama. Se eu vou me distanciando da chama, conforme eu vou subindo, vai ficando mais frio. Então aquele gás que tem uma temperatura de ebulição maior, ele não consegue passar. Aí ele pinga de volta dentro do frasquinho. E aquele que tem uma temperatura de ebulição menor, entra no condensador e volta a ficar líquido e pinga ali fora. Então fica atento, por favor, na destilação fracionada. Eu tenho essa coluna de fração. Beleza? Legal, galera. Outro ponto interessante de separação de misturas é a liquefação fracionada, usada para separar dois gases, e a fusão fracionada, que é para separar dois sólidos. Agora, isso você revisou alguns conceitos importantes. Uma dica, quando a gente falar de separação de misturas, eu acho que na prova agora, domingo, que você vai fazer, ele vai falar alguma coisa sobre cromatografia, tá? Que é uma separação mais recente, cromatografia em papel. 2 anos atrás a prova do Enem trouxe uma questão de cromatografia em papel e esse ano a prova da Federal provavelmente vai trazer uma questãozinha também na sua prova. Beleza? Eu vou deixar um link aqui embaixo para você discutir, para você ver um pouquinho sobre a cromatografia em papel. Beleza? Show! Vamos embora! Próximo. Quando a gente vai falar de Federal do Paraná, a gente não pode esquecer de falar do estudo dos gases, tá? Ano cai na prova de física, ano cai na prova de química, ano cai na prova de física, ano cai na prova de química. E quando a gente falar de gases, a gente vai falar de algumas equações, 2 principalmente. A primeira delas é a equação geral dos gases, que você está vendo aí, ó, que é P1V1T1 igual a P2V2T2. Essa equação geral dos gases, ela vai ser criada a partir de 3 transformações: a transformação isotérmica, a isobárica e a isométrica, ou a isovolumétrica, tá? Que é quando o volume é constante. Então vamos discutir cada uma rapidão aqui, porque a Federal gosta de trazer isso aplicado no seu dia a dia. Então como é que a Federal vai trazer? Transformação isotérmica, temperatura é constante. Se eu aumento a pressão, vai para cá, ó.
o volume diminui. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, um exemplo interessante para a gente discutir é quando você está descendo a serra com uma garrafinha semi-cheia de água lá no carro e ela começa a fazer na descida. O que aconteceu ali? Você tem uma temperatura, vamos dizer que está mantida constante, conforme você desce, a pressão vai aumentando, o volume do gás que está dentro da garrafinha começa a diminuir e a garrafinha... Boa? Isso é uma aplicação que a gente vai ver. Outra possibilidade na prova da Federal de aparecer, galera, é o gráfico aqui, ó. Você vai ter essas grandezas, pressão, volume inversamente proporcionais, você vai ter um gráfico assim, ó. E essa curva, nesse formato, é o que a gente chama de isoterma. Beleza? Então toma cuidado, por favor. É uma possibilidade de questão aí, aplicar no seu dia a dia esse tipo de questão. Legal. Outro ponto interessante é, por exemplo, vamos nós andar de bicicleta lá no Parque Barigui, só que antes vamos passar no posto para a gente calibrar o pneu, tanto do carro quanto da bike. Temperatura é a mesma, tanto para o carro quanto para a bike, e aí você tem a pressão. Que pneu precisa da maior pressão? O pneu do carro ou o pneu da bike? Bom, pneu da bike é menor, então tem um volume menor. Então vai precisar de uma pressão o quê? Maior, beleza? Toma cuidado para não cair nessa pegadinha. Legal. A próxima é uma transformação isobárica, pressão constante. Isobárica, com a pressão constante, o que a gente vai ter? Volume e temperatura. Volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Então, se a gente fosse fazer aquele gráfico ali do lado, ó, vou fazer aqui do lado, ó. Esse gráfico, você teria o quê? Você teria volume pela temperatura, você teria um gráfico crescente. São grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a temperatura, maior o volume, tá? Um exemplo que a Federal trouxe foi uma bola de basquete num dia quente e num dia frio. No dia quente ela tá, e no dia frio ela tá, beleza? Toma cuidado, por favor. E o último caso, galerinha, é a transformação isovolumétrica ou a transformação isométrica ou isocórica. Como é que funciona? Você vai ter aqui, ó, a pressão e a temperatura com grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a temperatura, maior a pressão, tá? Você vai ter aqui, ó, um gráfico também diretamente proporcional, pressão, temperatura, crescente. E esse caso aqui é muito interessante, galera. A gente pode ver algumas transformações de volume constante e a pressão e a temperatura sendo inversamente proporcionais, tá? Um exemplo é uma expansão adiabática, quando você pega o desodorante e espreia, a latinha não fica gelada. Por que isso acontece? Porque o volume se mantém constante, o gás se expande, ou seja, a pressão ali dentro, ele se expande enquanto a pressão está diminuindo, a temperatura também diminui, são grandezas diretamente proporcional, beleza? Guarda essa dica aí, importantíssima. Então, quando eu falar de pressão, de gases, ou eu vou usar o P1, V1, T1, igual a P2, V2, T2, ou eu vou para o PV igual a NRT. O PV igual a NRT, que está aparecendo aí para você agora, o que tem de interessante nesse cara? Você tem que tomar cuidado, é que ele varia aí dessa ideia do princípio de Avogadro, que a Federal gosta muito. Se eu pegar dois gases diferentes, em frascos iguais, idênticos, mas com a mesma pressão, mesmo volume e mesma temperatura, o que esses caras vão ter de igual? Esses caras vão ter de igual a quantidade de matéria, de substância, tá? Toma muito cuidado com isso, tá? Porque, por exemplo, olha para a tela aí, se eu tivesse aqui dentro a H2 e aqui dentro hélio, e eu tivesse a mesma pressão, o mesmo volume, a mesma temperatura, eu teria a mesma quantidade de substância dos dois. Então, vamos supor que eu tenho 1 mol de substância. Então, eu tenho 1 mol de H2, 1 mol de hélio. Só toma cuidado que se eu fosse perguntar para você assim, quantos átomos tem a mesma quantidade,
Não, porque o H2 não são 2 átomos, então teria 2 mol de átomos e aqui 1 mol de átomo só. Então cuidado, eles têm a mesma quantidade de substância, beleza? Boa, galera, boa, boa, boa. Agora, com isso a gente chega na conclusão do PV igual a NRT, tá? Então, por você, nunca rezei tanto. Ah, que bonitinho. Por você, eu estou rezando o tempo inteiro. É por isso que você está assistindo essa aula. É por isso que você vai destruir nessa prova. Beleza? Então, segunda possibilidade de questão é gases. E falou em gases, você vai sair ou por pivete, P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2, ou PV igual a NRT. Rodrigo, me dá uma luz, eu não sei quando eu uso cada uma dessas fórmulas. Vou te dar uma dica. Você vai fazer o seguinte, você vai começar a ler a questão e vai resolver as duas primeiras perguntas, que é o que ele quer e o que ele me deu para resolver isso que ele quer. E aí você vai fazer, na interpretação dos dados, se ele te deu uma pressão, um volume, uma temperatura, você vai usar PV igual a NRT. Se ele te deu dois valores de cada, P1, V1, T1, P2, V2, T2, beleza? Coloca um coração, hashtag, estrelinha, coração, hashtag, estrelinha, asterisco, pega aquele marca-texto que brilha no escuro, coloca ali, ó, que a temperatura tem que ser obrigatoriamente em Kelvin. Então, ó, a temperatura tem que ser em Kelvin. Não esqueça de somar 273 na temperatura em Celsius. Por favor, eu te imploro. Beleza? Você mata essa questão e taca-lhe pau nesse carrinho, que é mais uma que a gente acerta. Beleza? Show. Depois vamos ver se eu acertei, mas a ideia é, questão de gases muito certo que você vai encontrar lá. Outra opção aqui eu trouxe pra gente, são duas, tá? Duas possibilidades de questão dentro de uma só. Uma questão, amor da vida da Federal, é pH. Vamos falar alguma coisinha de pH aqui. Lembrando que pH é calculado pelo log, menos log da concentração de H+. Não esqueça que existe também o pOH, que é menos log da concentração de OH-. A 25 graus Celsius, pH mais pOH tem que fechar 14, tá? Cuidado que é a concentração de H+, que a gente trabalha, tá, galera? Não é a concentração do ácido. Então toma cuidado com isso, por favor. Se ele te der a concentração de um ácido, o que você tem que fazer? Você tem que transformar esse cara para H+. E se ele te der a concentração da base, você tem que transformar esse cara para OH-, e aí sim aplicar o log. Show? Nada muito complexo, nada muito difícil, alguma coisa sobre o pH influenciar na cor das hortênsias, dependendo da época do ano, o pH do solo vai deixar a hortênsia azul ou hortênsia rosa, algo desse tipo, tá? Lembrando também que em soluções básicas a fenolftaleína fica rosa, vermelha, varia de prova para prova, enquanto o ácido fica e as soluções neutras e ácidas ficam incolores. Show? Muito cuidado com essas questões, galera. Legal. Agora, continuando. Outra opção. Aqui a gente vai parar um pouquinho, porque vai estar na sua prova, com certeza, além de pH, vai estar deslocamento do equilíbrio, envolvendo pH. Por isso que eu deixei as duas. Então, pH e deslocamento do equilíbrio são dois palpites. Separação de misturas, gases, pH, deslocamento do equilíbrio. Lembra, por favor, comigo o seguinte, ó. Vou até aumentar agora, ó. Aumenta aí. Apareci na tela para você. Muita atenção agora, galera. Quando a gente está falando de deslocamento do equilíbrio, o que desloca o equilíbrio? Concentração, pressão e temperatura. Catalisador não desloca equilíbrio. Então, por favor, naquela terceira opção que ele vai colocar ali, vai falar catalisador vai deslocar o equilíbrio. Não desloca, mentira! Catalisador acelera tanto a reação direta quanto a inversa. Então você vai ter o quê? Você vai ter o equilíbrio mantido constante, beleza? Então não desloca o equilíbrio catalisador. Boa! Concentração. Faz a egípcia.
faz a egípcia, eu sei, faz a egípcia. Ó, aumentou a concentração de um lado, o equilíbrio desloca para o sentido oposto. Beleza? Ó, aumentou, deslocou para o sentido oposto. Diminuiu a concentração, equilíbrio desloca para onde? Para o sentido que eu tirei, tá? Faz a egípcia, sucesso. Ah, professor, vai chamar muita atenção na hora da prova. Não, ó, faz ali, ó, tchum, tchum, bem quietinho na sua carteira, que você acerta, não tem problema nenhum. Então, aumentou a concentração de um lado, equilíbrio desloca para o sentido oposto. Diminuiu de um lado, desloca para o mesmo sentido. Guarda isso, por favor. Beleza. Quando eu falo de pressão, o aumento da pressão diminui o volume, certo? E quem sente essa pressão, além do... Não vou falar quem, você deixa aí nos comentários, quem conhece a brincadeira, porque aqui eu posso me expor demais. Mas quem sente a pressão são os gases, tá? Então eu vou falar de gás aí para vocês. Então você vai contar o número de moléculas gasosas. Quando você aumentar a pressão, você vai deslocar o equilíbrio para o sentido que tiver menor volume de gás. Então você conta o número de moléculas gasosas e o lado que tiver menos moléculas gasosas é o lado de menor volume. E se você diminuir a pressão, você aumenta o volume e desloca para o sentido de maior volume de gás. Ô Rodrigo, e se tiver o mesmo número de moléculas gasosas? A pressão não desloca o equilíbrio, beleza? Então toma cuidado, por favor. E a última é a temperatura, a mais chatinha, que você vai anotar aí agora. Pode dar pause, pode dar play, faz o que você quiser, mas anota enquanto eu estou falando isso. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o sentido endotérmico. E a diminuição da temperatura desloca para o sentido exotérmico. Oh meu Deus, como eu sei? Cara, você sabe pelo ΔH. ΔH negativo exotérmico, ΔH positivo endotérmico. A questão vai te dar uma reação exotérmica. Então, para a direita é exotérmica, para a esquerda é endo. Uma reação endotérmica. Para a direita é endo, para a esquerda é exo, tá? Então, toma cuidado, por favor. Aumentou a temperatura, desloca para o sentido endotérmico, diminui a temperatura para o lado exotérmico. Não é sempre para a direita, não é sempre para a esquerda, depende de cada questão. Beleza? Show. Taca de pau então. Vamos diminuir agora, porque eu trouxe um exemplo pra gente. Aí, olha só o exemplo que eu trouxe pra gente aqui, ó. Quando a gente está falando de deslocamento do equilíbrio, eu vou ter aqui, ó, algumas possibilidades. A água líquida, o CO2 gasoso vai produzir H+ aquoso e bicarbonato também aquoso, beleza? O que acontece, por exemplo, se eu estou numa atmosfera rica em CO2? Eu aumento a quantidade de CO2 e o equilíbrio desloca no sentido que? Oposto. Por ter deslocado para o sentido oposto, aumenta a concentração de H+. Esse aumento na concentração de H+, vai fazer o quê? Diminui o pH. Muito cuidado agora, galera. Quando eu aumento a concentração de H+, eu vou diminuir o pH. Beleza? Então, cuidado, por favor. Eu aumentei a concentração, diminuí o pH, o meio ficou mais ácido. Então, numa atmosfera rica em CO2, eu vou aumentar o CO2, vou deslocar o equilíbrio para a direita, vai aumentar a quantidade de H+. Essa quantidade de H+ diminui o pH, beleza? Agora, isso acontece, por exemplo, se você segura a respiração. Não faça isso, você vai morrer. Mas se você segurar a respiração, você vai mudar o pH do seu sangue, porque você vai acumular CO2, vai diminuir o pH do seu sangue. Ou se você hiperventila, não faça isso também, tá? Por favor, isso é prejudicial. Você vai começar a diminuir a quantidade de CO2 que você tem. O que acontece quando eu diminuo? O equilíbrio desloca para o lado que está diminuindo. O que vai acontecer? Vai diminuir a concentração de H+. Diminuiu o H+, aumentou o pH. O meio vai ficando mais básico. Ah, entendi. Ótimo. Esse é o objetivo, tá, dessa aula.
Outra possibilidade, galera, o que acontece aqui nesse exercício se eu aumentar a pressão? Aumenta a pressão, desloca para o lado de menor volume de gás. Se eu aumento a pressão, anota aí, ó, eu vou ter que analisar o lado que eu tenho moléculas gasosas. Aqui na esquerda eu tenho uma molécula gasosa, na direita eu não tenho nenhuma molécula gasosa. Então, se eu aumento a pressão, o equilíbrio nesse exercício vai deslocar para a direita, aumentando a concentração de H+, diminuindo o pH. Beleza? Então toma cuidado, uma questão provável de você ter já domingo, falando dessa relação de deslocamento do equilíbrio com o H+. E última opção aqui, só para a gente brincar um pouquinho, o que acontece nesse exercício, nesse equilíbrio químico, se eu adicionar OH-, efeito do íon não comum, dá uma olhada. Se eu ADD OH-, isso é o efeito do íon não comum. Perceba na reação que eu não tenho aqui, ó, OH-. Só que o que o OH- faz? Ele consome o H+. Ele diminui a concentração de H+. Vai consumir o H+. Consome H+. E ao consumir esse H+, o equilíbrio será deslocado aonde? Para a direita, e aí você vai diminuir a quantidade de CO2 e aumentar a quantidade de bicarbonato no meio. Beleza? Efeito do íon não comum. Se adicionar algo que não existe, geralmente é o OH-, tá? Que vai deslocar o equilíbrio aí conforme você analisa. Show? Olha que questão maravilhosa para você encontrar na prova. Legal. Último comentário. Quando a gente fala dessa reação que eu coloquei aqui para vocês, essa reação é uma das reações tamponantes que a gente tem, né? O que seria uma solução tampão? Seria uma solução que evita, não é que ele impede, evita bruscas variações no pH de soluções quando pequenas quantidades de ácido ou base são adicionados ou quando eu tenho uma diluição. Tá? Então essa mistura, essa solução tampão, é formada por um ácido fraco e um sal desse ácido. Então você tem uma variação muito pequena, tá? Muito pequena, evita bruscas variações então muito pequenas quando eu adiciono pequena quantidade de ácido ou base ou quando eu faço uma diluição. Beleza? É só para um palpite aí para a gente complementar um pouquinho esse nosso exemplo. Beleza, galera? Show, 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 show. Tá feliz? Vai arrasar? Continua aí então, ó. Próximo. Esse assunto faz um tempão que não aparece na prova pra gente. É o assunto de pilhas. Dá uma olhada, você não vive sem pilha, cara. Você vive sem pilha, sem bateria. Acabou a bateria do teu celular que você está assistindo essa aula. O que você vai fazer? Vai ter que correr achar uma tomada para recarregar para poder assistir o resto da aula, porque você não vai ficar sem assistir. Então, como é que funciona? Tá? Vai ter uma questão de pilha. Outro palpite, não é por causa disso que vai ter uma questão de pilha, mas só uma curiosidade. Tá? Semana retrasada, aí ganhou o Prêmio Nobel de Química, os 3 tiozinhos lá que inventaram a pilha de íon lítio, essa que a gente usa no celular. Cara, pensa que show, ganhou o Prêmio Nobel, você não vive sem bateria, cara. Então uma questão de pilha super importante, falando um pouquinho de oxirredução. Lembre, quem oxida perde elétron, NOx, aumenta agente redutor. Nunca esqueça disso, certo? Nunca esqueça disso. E lembre da batucada, né? Quem oxida perde elétron, NOx, aumenta agente redutor. Show! Quando a gente está falando de pilha, nós temos 2 eletrodos. Olha para mim ali na imagem, o ânodo e o cátodo. Muita atenção, o ânodo na pilha é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo. E aí alguns professores, assim como eu, falam do pipoca. Adoro! Você pode fazer até uma pipoca agora para acompanhar o resto dessa aula. Pilha positivo é o cátodo, não esqueça, beleza? Show! O que é interessante você lembrar sempre quando o assunto é pilhas? Lembrar que o ânodo e o cátodo são os eletrodos onde sempre, não importa se é pilha ou se é eletrólise, tá, galera?
sempre o ânodo oxida, vogal, vogal, e o cátodo é o eletrodo que reduz, beleza? Consoante, consoante. Não esqueça, ânodo negativo oxida, cátodo positivo reduz. Não esqueça. Com isso você já resolveu a questão, porque quem oxida faz o quê? Perde elétrons. E esses elétrons perdidos serão levados até pelo ânodo, serão levados pelo fio até o cátodo que recebe, certo? O cátodo recebeu o elétron. E aí a gente já pode destacar o seguinte, como é que eu vou saber quem oxida? Para isso, ele vai te dar os potenciais. Dá uma olhada aqui, ó. Quem oxida tem o maior potencial de oxidação e o menor potencial de redução. E quem reduz tem o maior potencial de redução e o menor potencial de oxidação. E olha que interessante, quando a gente está falando de oxidação, perder elétron, a semi-reação aqui, ó, você vai ver sempre os elétrons depois da flecha. E na redução, você vai ver os elétrons antes da flecha. Beleza? Toma um cuidado, por favor, com isso. Como o nosso A começa a perder elétron e se transforma em A+, o nosso eletrodo que está aqui, ó, esse eletrodo, ele vai diminuir a sua massa. Ele vai ficar se transformando em quem? Em cátion, certo? E aí o que começa a acontecer? A concentração de A+ aumenta dentro do ânodo. Lá no cátodo, o B+, que está na solução, começa a se transformar em B. E aí a concentração de B+, faz o quê? Diminui. E a gente tem os íons aí ficando descompensados, porque no ânodo começa a sobrar cátion e faltar ânion, e no cátodo começa a faltar cátion e sobrar ânion. E aí a ponte salina, galera, faz um trabalho muito legal de equilíbrio dos íons, tá? Pela ponte salina, nós veremos ânions indo para o ânodo e ânion indo para o ânodo e cátion indo para o cátodo, pela ponte salina. Então a ponte salina, ela faz o quê? Ela faz o equilíbrio dos íons na solução. Olha que da hora, meu! Show! E aí, não esqueça, rapidão, quando a gente está falando em pilhas, a pilha tem sempre uma voltagem positiva, porque é um processo que acontece de forma espontânea. Para isso, só na pilha, tá, galera? Você vai fazer o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Então você vai fazer o valor maior menos o menor. Vai dar sempre um valor positivo para nossa DDP. E olha essa daqui que a Federal vai colocar para você domingo, só você vai acertar, meu. Quando a pilha acaba, o potencial chega no quê? Em zero. E quando o potencial chega em zero, a reação entra em equilíbrio químico. Então, quando uma pilha acaba, ela entra em equilíbrio. Show? Vai ter essa alternativa lá, você vai acertar e depois você vai deixar aí no seu comentário e falar: Rodrigo, eu acertei! Ótimo, ótimo, bora pra frente e pra cima sempre, força! Seguinte, então, vamos à opção. A outra opção de questão que pode aparecer para você, além de pilha aí, tá? Pode aparecer uma questão envolvendo eletroquímica com estequiometria, tá? Foi uma questão que já caiu na prova no processo seletivo 2017, então a prova foi em 2016, para quem fosse entrar em 2017 e fazer vestibular. Então, nos últimos anos, provas de processo seletivo 17, 18, 19, tá? São provas que têm uma quantidade de questões de conta um pouco menor do que se tinha antigamente. Então fique atento aí que quando tem, é aquela questão que faz a diferença, é o teu diferencial, tá? Então vamos resolver rapidão essa questão e aí eu vou te ensinar uma malandragem para você não perder tempo. Olha para lá, para a questão. Ele fala assim, ó: a bauxita, constituída por uma mistura de óxidos, principalmente de alumínio e ferro, é o principal minério utilizado na produção de alumínio. Na purificação pelo processo de Bayer, aproximadamente 3 toneladas do resíduo a ser descartado são produzidos a partir de 5 toneladas do minério. Então, se eu pegar 5 toneladas do minério, 3 é descartado na forma de resíduo e 2 toneladas apenas é do minério real que vai ser usado para fazer o quê? A
eletrólise ígnea que vai produzir o alumínio. Aí a galera do desespero fala, oh meu Deus, eu vou ter que fazer a eletrólise ígnea. Não precisa, o exercício já deu uma dica. Ele falou que o óxido de alumínio vai estar sofrendo eletrólise ígnea, produzindo alumínio metálico. Ou seja, você vai ter o Al2O3 formando alumínio. Isso você já sabe. Só que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se eu tenho alumínio e oxigênio no meu óxido, e depois da reação eu tenho alumínio, quem que eu vou produzir além do alumínio? Oxigênio. E qual é a forma do oxigênio que a gente conhece que vai ser produzido? O2. Precisou fazer conta? Precisou fazer eletrólise? Agora, cuidado, por favor, que eu tenho até umas coceiras que me dão aqui, ó. Quando a gente fala em reação química, a gente tem sempre que verificar se essa reação está devidamente balanceada. E vamos ver se ela está balanceada. Não tá. Não tá. Então vou fazer o balanceamento pra gente rapidão aqui, ó. 2 alumínios na esquerda, 1 alumínio na direita. Não vou colocar o 2 ainda. Por quê? Porque eu tenho 3 oxigênios na esquerda e 2 oxigênios na direita. O que que faz? Coloca um 2 aqui, ó. Aí eu vou ter um 4 aqui e um 3 aqui. Prof, é uma questão de estequiometria. Como é que eu resolvo? Lembre comigo, sempre em 2 linhas. A linha da reação, a linha do exercício. Beleza? A linha da reação, a linha do exercício. O exercício quer saber, quando a gente usar 5 toneladas do minério, quanto de alumínio metálico a gente vai produzir. Então, ó, o exercício quer saber quanto que a gente vai produzir de alumínio metálico em toneladas, tá? Ó, em toneladas. Então, vou colocar um Tzinho aqui do lado. Quando ele utilizar 5 toneladas do minério. Parou! O minério, ele vai começar com 5 toneladas, mas lembra que 3 toneladas são resíduo? Então, na verdade, quanto que eu vou usar? 2. Olha que sacanagem. 2 toneladas do minério, beleza? Então, ele quer o X em tonelada, mas ele deu 2 toneladas só do óxido de alumínio. 5 toneladas de minério, tira 3 de resíduo. Boa. Agora, galera, vem a parte mais legal aqui, ó. Você está usando unidade de massa embaixo, então você tem que usar massa em cima. Quando a gente está falando da reação, o coeficiente estequiométrico é a quantidade em mol da espécie, então ele sempre vai participar aqui. Como a gente está trabalhando com massa, em cima na linha da reação vou ter que trabalhar com massa. E que massa que eu consigo tirar? Massa molar. Massa molar de quem? Está aqui no exercício, ele deu para a gente a massa molar do oxigênio, do alumínio e do ferro. Então a gente vai fazer o quê? Se eu tenho uma unidade em massa embaixo, eu vou usar massa em cima, em gramas. Então, ó, como a gente tem 2 alumínios, vamos fazer aqui 2 vezes o 27 mais 3 vezes o 16, certo? E aí eu vou ter a massa de quem? A massa do óxido de alumínio. Essa massa, galera, 102, fechou? 102 gramas. O nosso X também está em tonelada, que é uma unidade de massa. Massa embaixo, massa molar em cima. Olha o 4 desce, vezes a massa do alumínio, que é 54 gramas. O que eu faço agora? Regra de 3, como eu sempre digo, regra de 3 salva vidas. Ótimo! Faz a regra de 3, você vai achar um X aproximadamente 1 tonelada. Feito isso, resposta letra A. Beleza? Deu para lembrar? Lembramos um pouquinho de estequiometria, lembramos um pouquinho aí de pilha e eletrólise. Lembra que a eletrólise, o ânodo continua oxidando, o cátodo continua reduzindo, só que o ânodo vai ser agora o polo positivo e o cátodo vai ser o negativo. Mas a eletrólise não é o meu palpite é pilha e estequiometria. Beleza, galera? Bora para mais um palpite. O próximo, com certeza você vai encontrar uma questãozinha de orgânica lá na prova, né? E aí, não é só uma, são 2, 3 questões às vezes de orgânica. Quando a gente fala lá de orgânica, olha para a tela aqui. Quando a gente falar de orgânica, provavelmente você vai encontrar uma questão falando sobre função orgânica, tá? A função orgânica. As funções orgânicas, vou até fazer mais caprichado aqui pra gente, ó.
Quando a gente falar de função orgânica, você tem que pensar nas funções primeiro, oxigenadas, certo? Pensando nas funções oxigenadas. A mais importante aqui pra gente, álcool. Toma cuidado. Álcool. Eu tenho que ter um carbono saturado ligado a OH. Beleza? Legal. Vou falar de ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Você vai ter o quê? C dupla O OH. Ou, como eu falo, O, né? O que parece uma galinha? COOH. É a mesma coisa. Ácido carboxílico. Posso ter aldeído. O aldeído, galera, é o que? É C dupla O H. Ou aparece para vocês CO. Cuidado nessa brincadeira para não confundir ácido carboxílico com aldeído. Outra possibilidade, cetona. Quando a gente fala de cetona, eu preciso ter um C dupla O, uma carbonila, ligado a dois radicais carbônicos. Tá? Então tem que ter carbono dupla O entre carbonos. Isso vai ser uma cetona. Outra possibilidade aqui, ó, é éter. Dá uma olhada aí na tela. O éter é quando eu tenho heteroátomo. O oxigênio está entre dois carbonos. Entre dois carbonos. Éter. E cuidado para não confundir com éster. Quando a gente tem C dupla O, O, C. Cuidado, o éster vem da esterificação, uma reação entre ácido e álcool. Álcool mais ácido carboxílico forma éster e água. E éster mais água vira ácido e álcool por um processo chamado de hidrólise, que pode ser salina, pode ser ácida ou pode ser básica. Hidrólise salina, viajei aqui, tá? Então, álcool mais ácido forma éster e água, e éster e água forma álcool mais ácido carboxílico, processo chamado de hidrólise, que pode ser ácido ou básico, beleza? Toma cuidado, por favor. Hidrólise, éster mais água, ácido mais álcool. Show? Perfeito. Vamos embora. Além do éster, que tem a C dupla O, esses caras que eu trouxe para você, álcool, ácido carboxílico, aldeído, cetona, éter e éster, cuidado em duas funções nitrogenadas. As aminas, que são aquelas que eu tenho o nitrogênio ligado ao carbono, tá? O nitrogênio ligado a carbono, e amida. Cuidado, amida, que é quando eu tenho C dupla O nitrogênio, amida. Eu tenho nitrogênio ligado na carbonila. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: amida tem D de dupla O, D de dupla. Então, D de dupla O na amida. Amida tem a dupla O. É uma dica, cada professor tem o seu jeito de fazer, tá? Mas eu acho mais fácil. Então, lembrou de função orgânica? Esse é o primeiro palpite. Uma questãozinha falando de função bem light, tá? Uma questão, talvez a mais fácil da prova esse ano, vai ser uma questão de orgânica, pedindo para você qual é a função que aparece aí e tal, e coisa e tal. Show? Legal. Se não for uma questão de orgânica falando aí sobre funções, o que pode ser? Apareceu na tela. Isomeria, tá? Toma cuidado, por favor, que a Federal gosta muito da isomeria geométrica, aquela chamada também de cis-trans. Quando a gente fala de isomeria geométrica ou cis-trans, a gente vai trabalhar com a ideia de eu ter no espaço uma molécula rígida. Então eu não posso ter simples ligação aqui, ó, a não ser que seja num ciclo, porque a simples ligação ela não é rígida, ela pode girar. Então quando a gente fala de uma dupla ligação, ela é rígida, eu não consigo girar, ó, sem quebrar. Então ter o dedo para baixo e o dedo para cima é uma coisa, ter os dois para cima é outra. Então isso são isômeros de geometria cis-trans, tá? Isomeria cis-trans. Quando a gente fala em isomeria, galera, é quando eu tenho compostos com a mesma o quê? Mesma
fórmula molecular, tá? Mesma fórmula molecular. Não esqueça disso. Na cis-trans eu preciso ter ou carbono com dupla ligado aí com radicais diferentes, o R1 tem que ser diferente do R2 e o R3 tem que ser diferente do R4, tá? Ou ciclo, no ciclo também, só que ciclo alcanos, então em alcenos ou ciclo alcanos. Toma cuidado nessa brincadeira, beleza? E quando que é cis e quando que é trans? Eu trouxe um exemplo pra gente aqui já resolvido, ó. Eu tenho que dividir o eixo de simetria e eu vou olhar o de menor massa que eu tenho dos dois lados, o hidrogênio. E estão do mesmo lado do eixo, eu tenho cis. Tracei um eixo na dupla, veja que agora os hidrogênios estão de lados opostos a esse eixo. Isso é trans. Cuidado que a prova da Federal vai fazer um pouquinho diferente. Vou colocar em preto aqui do lado, ó. Ele vai fazer assim, ó. A cis, ele pode trazer pra gente, aqui, ó. Pum, 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 pum. Assim. Isso é uma figura cis. E a trans, ele pode trazer assim. Tum, 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 tum. Isso é trans. Beleza? Toma um cuidado especial com isso, por favor, na hora da prova, tá? Dá uma olhada. Prof, mas daí como é que eu sei na hora da prova que ele vai trazer um composto gigante? Como é que eu sei que é cis e trans? Te dá uma dica. Você vem com a tua caneta, tá? Olha lá, ó. Segue a ligação até bater na dupla. Bateu na dupla, agora você vai voltar. Bate e volta, reflete. E aqui você coloca o hidrogênio. Beleza? Do outro lado, faça a mesma coisa. Vem andando pela simples, bateu na dupla, volta. Na hora que volta, coloca aqui o hidrogênio. Não estão do mesmo lado? Cis. Pegou a ideia? Nunca mais você erra uma questão de cis-trans na vida. Na vida. Boa, galera. Então, provavelmente, uma questão de isomeria também apareça. A prova da Federal gosta muito de questão de isomeria, tá? Lá na orgânica. Então, quando a gente fala de isomeria cis-trans, essa é uma possibilidade aí pra gente. Tranquilo? Então vamos lá, recapitulando, a gente pode ter lá uma questão, minhas apostas, separação de mistura, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui para você sobre cromatografia em papel, muito provável você vai encontrar. Uma questão de gases, tá? Uma questão envolvendo gases, pode aparecer tranquilamente, PV com NRT ou os pivetes, tome cuidado. Depois, uma questão falando de pilhas. Uma ideia que a gente tem é que essa questão de pilhas pode aparecer perguntando quem é ânodo, quem é cátodo, algo mais recente. Uma questão falando de pH e outra falando de deslocamento do equilíbrio. Então, 5 opções, deslocamento do equilíbrio pH. Uma questãozinha falando de estequiometria e as outras 3 orgânica, ou questão de função, ou questão de isomeria, e a última possibilidade de questão são as propriedades dos compostos orgânicos. Lembre, por favor, tá? Álcool, ácido carboxílico, esses caras que fazem ligação de hidrogênio, eles têm altos pontos de ebulição. E conforme você vai aumentando a cadeia, a temperatura de ebulição aumenta ainda mais. Tá? Então, quanto maior a cadeia, maior a temperatura de ebulição. Se trouxer falando de hidrocarbonetos, os hidrocarbonetos, conforme você vai aumentando o tamanho dele, a massa, eles vão ficando com a temperatura de ebulição maior, tá? Então, toma cuidado com essa parte aí do conteúdo também. Fechou, galera? Vou aumentar de tamanho aqui agora. Aí, nesse final, algo que eu tenho para dizer para você é o seguinte: controle suas emoções nesse domingo. Como que eu faço isso, Rodrigo? Escreve num cantinho a lápis ali coisas que você precisa lembrar, não da prova, que senão é cola. Mas lembre, por exemplo, escreve assim, ó, respirar. Respirar é algo importante, a gente esquece de fazer isso. O cara começa e vai resolvendo, sabe? Não. Lembre sempre de respirar, respire durante a prova. Como que você controla a emoção? Lembra daqueles momentos engraçados na sala de aula? Lembra aqueles momentos que você falou, nossa, eu nunca tinha pensado assim.
É esse momento da aula que você leva para dentro de uma prova que você fala, dá aquela descontraída, quem oxida, perde elétron, nox, aumenta, agente redutor. Outra, a questão tá muito difícil, Rodrigo. Eu sei fazer uma questão difícil, mas eu não tô conseguindo. Pula para a próxima, tá? Vai fazendo as questões mais fáceis, aquelas que você sabe mais primeiro. Depois você volta a fazer as difíceis. Não deixa a questão difícil te desequilibrar, tá? Vai fazendo as fáceis, vai garantindo as fáceis, vai se divertindo com a prova. Lembre sempre de sorrir, beleza? Então, ó, concentra, lembra sempre de respirar, lembre sempre de sorrir e a vaga é sua. Espero que você tenha gostado e você vai aceitar as questões que eu já te recomendei aí e até um próximo vídeo. Valeu, galera. Pra prova. Tchau, tchau.